Dia 24 de setembro de 2021. Então estamos na página 62 do PDF do livro A Vida Contemplativa e estamos na parte 2 do capítulo 6. Estamos estudando sobre a meditação contemplativa, gente. Tá? Então, este livro ele é um guia e foi um guia para Joel, porque aqui estão intrínseco todos os princípios, inclusive o princípio principal, que é o início da caminhada dentro deste estudo do caminho infinito. Ok? Então, que é, primeiro, a meditação contemplativa e o entendimento dos 3 princípios básicos do caminho infinito. Quais são os 3 princípios básicos? A natureza do erro, ou a natureza da oração, a natureza de Deus, do ser individual. Então, é com muita alegria que nós sempre viemos prestar um auxílio, uma palavra para aqueles que se comprometem e se aprofundarem dentro dos estudos espirituais, para aqueles que estão sempre, independente de suas individualidades e de seus erros, mas que estão imbuídos dentro deste caminho de aprimoramento e evolução espiritual. Sempre escolhemos pessoas, não pessoas certas, mas pessoas que têm um fundo de abertura de consciência para receber as informações da verdade, receberem as intuições, receberem toda a transferência de informação. Então é preciso que esse ser ele deixe que as informações caem, a informação, que ele canalize essas informações e que ele transmita essas informações para ajudar os seus irmãos, as pessoas que estão dispostas a deixarem, a resolverem e a buscarem o Deus que está dentro de si mesmos. A ti, aqui já pertence. Tom Campbell, um físico que ele postulou uma teoria, né, a teoria de tudo. Então ele explica desde da física quântica até a metafísica, tá? Então os seus escritos é My Big Toe, tá, gente? Então aqui eu deixo bem claro que assim, Joel, Lao Tzu, Buda, Jesus Cristo, eu já nem coloco Joel no patamar do mestre, tá, gente? Porque o mestre foi um dos mais altos patamares que já pisaram neste planeta. Abaixo deles veio Buda, Lao Tzu, Joel, entre outros, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, e entre outros, tá? Então, este ser também físico, né, que ele mudou totalmente a crença dele, sendo um físico materialista, passou a ser um físico estudante da consciência. Então a teoria de tudo, My Big Toe, ele traz, né, a explicação científica do estudo da consciência, como a ordem de tudo neste universo, porque só existe uma única consciência, né? Então eu vou ler aqui uma frase que é muito pertinente ao início do estudo de Joel, para ver como as coisas batem da mesma maneira, tá? Então, o Tom Campbell, ou a teoria de tudo, My Big Toe, traz a explicação científica por que nós devemos colocar energia, ou seja, dedicação aos estudos e às práticas de meditações contemplativas. Por que nós devemos colocar energia? Tá ok, gente? Então, a Mabel Cristina, o canal Artétipos, vem divulgando bastante a teoria de tudo, My Big Toe. Eu conheci esse físico, né, mais esse complemento de estudo através do canal Artétipo, e eu agradeço muito a doutora Mabel, que compartilha grandes ensinamentos também. Então, acho que somando, né, as participações e somando os nossos estudos, a gente vai postulando inúmeras coisas com uma direção só. A gente vai carregando o nosso combustível, tá? Nosso combustível de aprendizado, tá? Então nós precisamos
dentro do percorrer deste caminho, estar sempre carregando nosso combustível de aprendizados. Estudar a física científica, partir para a prática também, que é necessário não só falar, mas praticar os princípios espirituais através da meditação contemplativa, impersonalização do erro, trafegar nesta realidade virtual onde nós estamos. Então, My Big Toe, ele fala sobre isso, que nós estamos dentro de um mundo virtual, onde este mundo foi criado para justamente nós, como centelhas individuais, possamos fazer nossas escolhas e possamos evoluir dentro das nossas determinadas escolhas. Então vamos lá, o que Tom Campbell fala antes de nós começarmos, né? O título do nosso estudo hoje, estudando Joel, né, gente? Eu estou trazendo aqui um conteúdo de um físico que explica metafísica e nós estamos estudando um livro, A Vida Contemplativa. Nós vamos fazer essa equiparação para ver realmente como bate as informações. Então, tudo aquilo que Joel nos trouxe há mais de 100 anos atrás, ele antecipou tudo o que a ciência está descobrindo agora. Para vocês verem, tá? Tom Campbell diz: a evolução de um sistema de informação é baseada na diminuição da entropia. Vou ler de novo, tá? A evolução de um sistema, ou a evolução de um sistema, evolução de uma consciência é o sistema, tá, gente? Evolução de um sistema de informação é baseada na diminuição da entropia, ou seja, na negentropia, ou seja, na ordem, porque nós estamos vivendo o caos, mas nós estamos rumando para a ordem, ou o amor. Este corpo, este arbusto, tudo isso aqui, material do nosso planeta, neste nosso universo físico, né, é virtual, tá? É uma realidade virtual. Nossa realidade é virtual e isto que os experimentos físicos estão nos dizendo, e ela é baseada em informação. Então, o mundo é informado. Tom Campbell fala sobre isso. Quando Joel diz, gente, que só existe uma consciência e só existe Deus, a única vida, o único ser, ele fala justamente isso, que este mundo material aqui é uma ilusão, é uma aparência. Por que é uma aparência? Porque é uma realidade virtual criada para quê? Justamente para que nós possamos nos desenvolver, justamente para que nós possamos nos evoluir. Então, por isso que Tom Campbell, através dos seus experimentos, ele traz esta realidade, tá? Ele traz este conteúdo para que nós possamos evoluir em consciência, tá? Então vamos começar aqui o estudo. Então, só para vocês verem que as questões filosóficas, as questões metafísicas, as questões da física se equiparam através de uma interpretação, de uma consciência expandida que vem transparecer a realidade. Jesus já tinha explicado isso há 2000 anos atrás. Porém, ele disse, né, que as pessoas têm olhos e não enxergam, têm ouvidos, mas não ouvem. Então, é preciso adquirir isso. E através da onde? Da meditação contemplativa, a gente vai tendo este ganho de consciência, essa expansão de consciência, a gente vai começando a entender esta realidade aqui, que é virtual. Vamos lá. Realização é alcançada pela unidade consciente. A realização ou a autorrealização, né, é alcançada pela unidade consciente. É quando o milagre realmente começa. Por quê? No momento em que você alcança a percepção consciente de sua unidade com Deus, você também alcança a sua unidade com todas as formas de bem necessárias à sua experiência. Essas então começam a chegar até você, sem pensar nelas. Em outras palavras, quando você alcança a unidade consciente com Deus, você alcança a unidade com a evidência de seu suprimento. Você alcança a unidade com o companheirismo, você alcança a unidade com o lar, você alcança a unidade com emprego. Com inspiração, arte, literatura ou música, você alcança a unidade com tudo o que é necessário para o cumprimento de sua vida. Pois bem, lemos recentemente aqui, trazemos, né, uma pessoa que está dentro do paradigma materialista, é um físico que estuda a realidade, estuda a consciência através de uma metafísica. Então ele fala que o mundo material é uma realidade virtual, ou seja, é uma mera
Ilusão, não é ilusão, é uma aparência criada para a nossa evolução. Os nossos 5 sentidos são criados, são impostos para que nós desfrutamos e vivenciemos uma realidade virtual para a nossa evolução como individualidades. Ou seja, logo mais aqui na frente vocês vão ver que vai ter uma parte que diz assim, começando o caminho de volta para casa. Tá? Então nós começamos aqui a realização da unidade consciente. Consciente com o quê? Com a única realidade última do universo, que é uma pura onda, é o espírito onipresente, onipotente e onisciente. Tá? Então, o cumprimento da nossa vida é a partir do momento que a gente se une conscientemente que esta única presença que existe. Tá? Então, dentro dessa presença não existe algo nem nada que impeça de desfrutarmos o companheirismo, a harmonia e o amor deste Espírito que é infinito. Nada nos impede. O que nos impede? O que nos impede é a nossa ilusão de uma falsa aparência. A promessa das Escrituras. Abre aspas. Na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita há prazeres para todo sempre. Fecha aspas. Torna-se literalmente verdadeira na experiência de cada pessoa que alcança a consciência com Deus, porque então alcança a sua unidade com a sua legítima companhia, sua casa de direito, seu senso de suprimento legítimo, seu negócio legítimo, sua habilidade artística, literária ou musical legítima. Seja o que for que represente satisfação em sua vida, é alcançado em virtude da unidade consciente com Deus. Seja o que for, tá? Foi demonstrado durante 30 anos na experiência de nossos alunos que à medida que alcançaram essa percepção consciente de sua unidade com Deus, os eventos no mundo exterior começam a mudar e novas fontes de suprimento, novas fontes de atividade ou novas profissões foram abertas para eles. Chame como quiser, por qualquer nome ou forma, esses estudantes descobriram que o cumprimento começou a ser expresso e finalmente surgiu uma sensação de verdadeira integridade. Na presença consciente, percebida de Deus, está a realização da vida. Você pode nunca ter pintado uma imagem em sua vida, mas se você sonhou em fazê-lo, pode fazê-lo agora. Você pode nunca ter tido música em sua vida, mas se você sonhou com isso, você terá isso como parte de sua experiência agora. Em outras palavras, algo dentro muda a experiência externa. Algo dentro, o que vem de dentro, que emana de dentro, que está sendo emanado, ou seja, uma coisa que a gente sempre quer, uma coisa que a gente tem um desejo de querer conquistar. Aquilo quando é aceito, quando é trabalhado, quando é manifestado, quando é solto para o universo resolver, aquilo vira-se uma realidade no determinado tempo do universo. Isso chama-se colapso da função de onda. Como seres humanos, vivemos completamente afastados de Deus, exemplificando a declaração do Mestre. Abre aspas. Se um homem não habita em mim, é lançado como um ramo de... Se um homem não habita em mim, é lançado como um ramo que murcha e seca, e os homens os ajudam e lançam no fogo, e eles são queimados. Fecha aspas. Como seres humanos, temos apenas nossa própria sabedoria e experiência, nossa própria força física, saúde e dólares, e todos esses são limitados. Mas no momento em que adotamos o ensino do 15º capítulo de João, de permanecer em mim e deixar minhas palavras habitar em você, então nós somos como um ramo de uma árvore que é um com a videira. E tudo o que Deus é, está fluindo através de nossa videira em expressão através de nós. E agora temos contato consciente com o armazém infinito, que é o poder criativo sustentador e de manutenção por trás deste universo. Na primavera é particularmente fácil observar a plenitude dos
canteiros de grama. As folhas das árvores, os botões e as flores, e a abundância de tudo isso, alguns meses antes, não havia grama verde, não havia folhas, brotos ou flores. Tudo era aridez. E então, de repente, a plenitude. Como isso poderia acontecer, exceto através da atividade de uma presença e poder invisíveis, que na estação certa do ano rompem uma visibilidade como uma nova grama, novos botões, novas flores, novos frutos e preenche toda a natureza como uma abundância infinita pela prática. Pela prática é útil? Tudo isso vindo de uma interioridade invisível ao olho humano. Eu vou fazer uma consideração aqui, gente. Nós enxergamos 10% do espectro eletromagnético, tá? 10% apenas que nós conseguimos enxergar a olho nu o espectro eletromagnético, apenas 10%. E tem mais 90% de percepção que a gente nem percebe. Aqui agora dentro deste quarto existe N dimensões, N realidades paralelas aqui dentro deste quarto, tá? Então, o que acontece? Acontece o seguinte, e que dentro dessa percepção aqui, existe N frequências, tá? Vamos seguir aqui então. Essa mesma usina invisível e infinita opera em sua consciência. Então, essa usina invisível e infinita opera em sua consciência. É invisível e se você nunca pode se tornar consciente disso através de seus sentidos físicos, você pode se tornar consciente dos frutos quando começar a ver um suprimento mais abundante e relacionamentos mais felizes em todas as áreas de sua vida. Quando isto ocorre, você começará a perceber que esta é a evidência externa daquela essência invisível do espírito ou depósito, que também está provendo toda a natureza com satisfação. É isso que enche os rios, lagos, oceanos, com o peixe e o ar, com o pássaro, mas a razão pela qual todas essas formas de vida recebem sua abundância e experimentam sua satisfação no devido tempo, sem nunca ter pensado, é porque não houve ruptura em seu relacionamento com a fonte visível. Como o homem, isso é diferente, tá? Então, assim, para que a gente possa esclarecer isso aqui, tá, gente? Como seres humanos, nós estamos agarrados em nossa percepção material. Essa percepção material nos afasta da percepção consciente desse espírito, que é harmonia, amor infinito, abundância, alegria. Tá? Então, amor incondicional, primeiro, tá? Amor incondicional, alegria são os dois sentimentos intrínsecos a essa única onda que existe, tá? Amor incondicional e alegria. Depois vem a abundância, porque não há escassez nenhuma de recurso dentro dessa onda, porque ela aporta toda a informação. E aí que vem, tá? A única existência que é essa única onda, ou única consciência. Como seres humanos, nós somos emanados desta mesma onda que porta toda a informação. Se vocês forem aprofundarem uma célula, vocês vão perceber que lá tem o átomo, depois do átomo tem próton, nêutron, elétron, aí vai descendo um pouquinho mais, tem o quark, tem os quarks, desce um pouco mais lá, chega no bóson de Higgs, aprofunda um pouco mais e aí nós estamos dentro desta onda. Chegamos lá, no elemental, no primordial, no oceano primordial, onde tudo emerge. Dentro deste oceano primordial existe alegria, harmonia, amor incondicional, abundância, tudo de bom. Tá, e aí é uma altíssima frequência dentro deste mar primordial. É uma altíssima frequência em vibração. Tá? É infinitesimal, é muito alta frequência lá. Então, para que se haja essa que aconteceu, a emanação, cada um de nós recebeu uma individualidade, multiversos e universos, com essa ordem, né, que vai baixando a frequência, até que chegamos aqui a 12 Hz de frequência aqui, que nós estamos trocando uma ideia. Temos tempo para pensar, para a informação chegar, acoplar, para nós podermos transmitir e assim tudo mais. Mas o que acontece aqui? Como seres humanos,
nós temos uma couraça, que eu já falei para vocês no vídeo anterior, aí, uma couraça que quebra essa percepção espiritual. E aí nós acreditamos tudo que é matéria. Então, nós depositamos toda a nossa vida, né, na responsabilidade cujo homem possui o fôlego em suas narinas. Então, a responsabilidade nossa está na mão desses homens de poder, dos políticos, dos governadores, dos presidentes, dos chefes dos nossos empregos, ou profissões, tudo isso. E mal sabemos que existe esse suprimento invisível, infinito, de puro amor, que está disponível e está dentro de cada um de nós. Então é isso que ele passa aqui. Então, como seres humanos, nós temos uma crença que nos separa da percepção da presença desse Espírito invisível e manifesta que está em tudo. Com o homem isso é diferente. Com o homem houve uma pausa, couraça, trancou, a informação bate e não passa. Pausa como ser humano. Ele não tem contato com Deus. Então, o Deus dele é um Deus que está lá em cima, é um Deus superficial, é um Deus que bate o martelo, te manda para o inferno, que julga, que critica, que guerreia, que mata, porque o meu Deus é diferente do Deus do outro, e assim por diante é a nossa história do nosso planeta Terra há 6.000 anos, tá? Ele não está sobre a lei de Deus, nem de fato isso poderia ser, até que ele restaure em si mesmo o seu relacionamento original com o seu pai. E então sua vida vai mudar, assim como o do filho pródigo, quando ele voltou para a casa de seu pai e recebeu o manto e o anel da filiação divina. Então aí chegamos no que eu falei, no capítulo que eu falei, começando a jornada de volta à casa do pai. Como começar a jornada? Através das nossas práticas diárias, nós estamos começando a nossa jornada, mas a gente precisa fielmente praticar isso. Primeiramente é muito difícil, a gente acaba se esquecendo, a gente acaba colocando, primeiro a gente está sob o modo material de vida. E para que a gente mude esse modo material de vida, precisamos que a gente crie um hábito de meditar, ler, orar todos os dias. Quando levantamos da cama, quando vamos trabalhar, quando nós estamos no trabalho e assim por diante. Então, começando a jornada de volta para a casa do Pai. De volta à casa do Pai. Quando percebemos nossa esterilidade, a futilidade da vida humana, esterilidade, estéril, vazio existencial, tá? A futilidade da vida humana. Por exemplo, a pessoa tem tudo, casa, carro, apartamento, namorado e tal, e a pessoa sente um vazio por dentro. A pessoa se sente muitas vezes solitária, a pessoa se sente com problemas, reclama, a pessoa nunca está feliz, sempre falta algo, falta alguma coisa, tá? Então essa pessoa, ela possui, que digamos aqui, a esterilidade ou vazio existencial e a futilidade, a vida fica fútil para essa pessoa, tá? E quão difícil que a vida de luta levamos física e mentalmente, quão pouca ajuda perecemos estar obtendo de qualquer fonte divina. Começamos a nos perguntar se existe um Deus, ou se existe alguma maneira de se aproximar de Deus. Em seguida, começa a nossa jornada de retorno à casa do Pai. Uma jornada que é realizada em nossa consciência e não indo a montanhas sagradas, a templos sagrados ou a mestres sagrados. Todos estes podem desempenhar um papel em nossas vidas, mas eles não são essenciais. Bom, gente, aqui rasgando o verbo de novo, né? Joel nos traz o seguinte ensinamento: que todo aquele que alcança essa experiência no arquétipo do herói, nós temos grandes mestres espirituais que vieram ensinar a verdade. Eles têm um papel em nossas vidas cuja importância. O professor Hélio Couto, vários seres, Joel, o próprio Joel, mas ele mesmo diz que não são essenciais, pois apenas o nosso deixar fluir ou a nossa busca interior, a nossa vontade de buscar isso interiormente dentro de nós, é que vai sim nos guiar para este caminho de autorrealização. Sem isso, nós não poderemos chegar, sem essa busca, essa sede de busca, nós não poderemos chegar à autorrealização, ou seja, esvaziar a nossa consciência e preencher esse vazio existencial com a consciência espiritual.
O primeiro ponto essencial, a compreensão de que dentro de nós está o reino de Deus e que esta presença e poder devem ser contatados ou encontrados dentro de nós. Desse ponto em diante, seremos conduzidos ao longo do caminho. Podemos ser levados a certos livros, podemos ser levados a certos ensinamentos ou mestres, os quais podem desempenhar um papel importante em nosso desenvolvimento. Eventualmente, podemos descobrir que dentro de nós algo quase indescritível acontece e podemos nos tornar conscientes de que os anjos estão nos ensinando, nos anjos do tipo de penas, mas não nos anjos do tipo de penas, aqueles que têm asas de penas, né? Mas indiscutivelmente anjos, inspirações divinas, ou seja, intuições, e aquilo que reconhecemos como ajuda espiritual de um tipo ou outro. Podemos descobrir que estamos sendo guiados e conduzidos de maneiras totalmente estranhas para nós, formas que nunca soubemos que existiam. Isso porque o Filho de Deus agora está dentro de nós, e o Filho de Deus, que é a nossa verdadeira identidade, nossa verdadeira individualidade. A expressão exterior de que chama William ou Mary ou Marta é apenas o sentido de aparência exterior da realidade que é a nossa interioridade invisível. Em outras palavras, neste sentido humano da vida, somos duas pessoas, não uma. O mestre disse, abre aspas, eu e meu pai somos um, mas meu pai é maior do que eu, fecha aspas. E Paulo disse, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, fecha aspas. Ambos significaram a mesma coisa. Ambos queriam dizer que existe uma pessoa exterior a quem chamamos de Jesus ou Paulo, ou Maria ou Marta, mas há também o ser maior que é o verdadeiro eu, a identidade espiritual, o Filho de Deus. No momento em que entramos em contato com isso, não vivemos mais nossas próprias vidas, mas descobrimos que existe uma presença espiritual, um poder espiritual, um guia espiritual, sempre chegando até nós, desde que lhe demos a oportunidade. Evidentemente, é mais difícil viver sem dúvida a vida espiritual hoje do que há muitos anos, porque nunca antes houve tantas distrações externas para nos manter longe de nossos períodos de comunhão interior com Deus. Há uma etiqueta de preço na vida do Espírito e o preço é a separação de períodos suficientes dia e noite para a comunhão interior. Por exemplo aqui, gente, é o que nós vemos falando. Sempre há distração exterior. Cerveja, festas, jogo de futebol, tudo isso que a mídia impõe, programações de diversas coisas para nos separar desse silêncio, desta ordem, desta energia que nós vamos colocar para onde nós vamos organizando nossa mente, ou seja, saímos da entropia para a negentropia, ou seja, a entropia positiva, a organização. Mas para irmos para essa organização, que é o amor, nós precisamos de períodos durante o dia e durante a noite, de comunhão interna. Esta comunhão interior começa com a meditação contemplativa, levando eventualmente a uma meditação mais profunda, na qual não há mais declarações de natureza contemplativa, mas lá há uma comunhão na qual recebemos comunicados das profundezas dentro de nós. Isto é Deus falando para nós, em vez de tentarmos nos assegurar e nos tranquilizar a nós mesmos. A forma contemplativa da meditação é um passo necessário para a maioria das pessoas que deve ser usado por um longo tempo até que a comunhão interior esteja tão bem estabelecida que se possa instantaneamente estabelecer uma paz interior e imediatamente tornar-se receptivo às transmissões que se desdobram dentro do próprio ser. Isto com o tempo leva a um novo passo, no qual passamos de uma comunhão com Deus para uma unidade real e consciente com Deus. E então, não há mais palavras ou pensamentos, mas apenas um estado divino de ser, em que se percebe a si mesmo como a vida de tudo o que existe. Tá aqui, gente. Tá aqui a fórmula
a fórmula, que digamos que a fórmula de bolo, mas que não existe a fórmula de bolo, porque cada um tem uma percepção, cada um tem uma maneira de manifestar isso, uma maneira de praticar, mas está aqui, tudo está aqui, como que nós devemos fazer para alcançar, e o tempo previsto para isso, porque não há tempo algum. O tempo é que até que silenciamos totalmente nossa mente e deixamos que este silêncio ele se perdure por mais tempo. Muitos estudantes de metafísica estão acostumados a pensar em oração e tratamento como meio de alcançar algo através de Deus, mas nesta obra do caminho infinito, isso nunca é feito. Nesse caminho, em nenhum momento a verdade é usada para ganhar algum fim ou para fazer qualquer demonstração. Em nenhum momento Deus é considerado um instrumento pelo qual conseguir algo. No caminho infinito não há propósito ou meta além da realização de Deus. E uma vez que a realização de Deus tenha sido alcançada, essa realização cuida de tudo o que acontece na vida. No capítulo anterior, a palavra onipotência trouxe a ideia de que existe onipotência ou todo o poder. Então, não pode haver outro poder. Com essa percepção, perdemos instantaneamente nosso medo de condições materiais, força ou poderes, e até mesmo nosso medo de forças ou poderes mentais. Nós descansamos na certeza de que, como há apenas um poder, não temos nada a temer. Este um poder em letra maiúscula. Os chamados males do mundo não têm poder ou presença e não devem ser combatidos. Nem deve ser feita nenhuma tentativa de se livrar deles. Eles deveriam ser reconhecidos como aparências ilusórias. Assim, como o conceito de onipotência dissolve o nosso medo de outros poderes e nos permite descansar na certeza de um poder. A palavra onipresença alivia nosso medo de qualquer outra presença, porque de fato não pode haver toda a presença e outra presença. Quando você entende o real significado da onipotência e da onipresença, você se coloca à parte de qualquer um dos males deste mundo, que são instantaneamente reconhecidos como aparência, ilusão ou maia. Chame-os como quiser. Então nós terminamos aqui esse nosso estudo. Nós terminamos aqui a parte 2 do capítulo 6. Então nós estamos tratando aqui, né, de meditação contemplativa. E agora nós vamos para a página 66 do PDF, tá? Com o subtítulo A Onisciência Muda Seu Conceito de Oração. Tá? Lembrando, gente, que nós vamos deixar aqui o link do grupo informativo de nossa classe de estudos, tá ok? Para quem quiser entrar e se informar como andam as classes, as aulas, e quem quiser participar também da classe, tá ok? Lá nós vamos ter um longo período de estudos sérios, aplicado à pesquisa, aplicado a exercícios práticos, a questões para respostas, puxar bastante na consciência, para que nós possamos dar este passo a mais, possamos juntos dar este passo a mais neste caminho, que é infinito. Tá ok? Uma paz do Cristo a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo. Obrigado.